Eu quero que os irmãos estejam abrindo a palavra do Senhor que está em Êxodo 14, versículo 15. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Aleluia, glória a Deus. Para que nós entendamos um pouco dessa palavra, primeiro eu vou pedir a direção do Senhor nesse momento na minha vida, para que essa palavra seja revelada a vocês. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento estar na tua presença, Pai. Onde o Senhor me escolheste para estar nesse altar, para trazer essa mensagem, Senhor. E que essa palavra, meu Pai, venha em conta a cada coração que aqui está. Mas que a tua palavra também encontre, meu Pai, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Sabemos, meu Pai, que a tua palavra, ela chega a distância que nós não alcançamos. Que a tua palavra, meu Pai, vai tocar corações que nós não chegamos. Porque a tua presença está sendo real aqui. Mas cada casa também, meu Pai, a tua presença é real. Acampa teus anjos, meu Pai, a cada lugar. Porque sabemos, meu Pai, que a tua palavra nos protege, nos purifica. A tua palavra é nosso temor, a tua palavra é nosso alimento, meu Deus. Somos gratos, Senhor, meu Pai, para estar levando essa palavra, que é maravilhosa. Essa palavra, meu Pai, que venha a dar uma direção a cada um que aqui está. Mas que não seja eu nessa hora, mas que seja o teu Espírito sobre minha vida. Que eu seja a tua boca, meu Pai, para que eu venha fazer o melhor para ti. Que eu com excelência e com obediência ao Senhor, eu clamo a ti em nome de Senhor Jesus. Amém. Para nós entender essa palavra dessa noite, o povo de Israel estava sendo escravizado pelo povo do Egito. Era um povo que era poderoso naqueles tempos. Então veio aquelas 10 pragas sobre aquele povo do Egito. Mas as 9 pragas que foram lançadas representava um Deus dos Egito. Então aquelas 9 pragas, o faraó, o coração dele ainda continuou endurecido. Mas na 10ª praga, que foi sobre os primogênitos. Então o povo judeu colocou o sangue do cordeiro sobre as portas. E o anjo da morte passou ali e nada aconteceu. Mas no povo do Egito, todos os filhos primogênitos morreram. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus tocou naquele que ele mais amava. Ele não estava interessado muito naquele reino, mas ele amava o filho que seria seu substituto. Então, Moisés clama ao Senhor. E Deus dá uma palavra a Moisés: por que clamas a mim? Ele faz uma pergunta: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Então Moisés, como líder do Senhor, um homem de Deus, ele pega aquela palavra e começa a introduzir aquele povo para o deserto. O deserto é momento de lugar que, se você for procurar água, não acha fácil. É um lugar que é difícil o acesso. Mas é no deserto que Deus começa a tratar daquele povo. É no deserto que Deus prepara nossas vidas. É Deus que vai lhe dando direção naquele lugar que é impossível de alguém viver. E Deus começa a trabalhar com aquele povo. Mas aquele povo não estava sozinho, porque o anjo do Senhor ia à frente à noite como uma coluna. Porque aquele povo precisava de ser aquecido pelo aquele fogo. Porque no deserto o frio é intenso. De manhã, de dia, o calor é grande. Mas Deus providencia uma nuvem. Que aquela nuvem dá sombra naquele deserto para aquelas vidas. E aquele povo começa a marchar em direção da promessa. Porque a palavra de hoje é: marche para a promessa. Porque Deus tem promessa para mim e para você. E aquele povo começou a andar naquele deserto, passando por todas as dificuldades. Mas o interessante é que as roupas deles não envelheciam, os calçados também não envelheciam. Porque Deus cuidava de tudo. Cuidava da vida, das roupas, das vestimentas. Porque Deus cuida de nós a todo tempo,
em qualquer circunstância que você vive. Então o povo começa a andar. Eu não posso falar como é que eles estavam andando, depressa ou devagar, mas estava naquilo que Moisés conduzia, na forma que Moisés ia adiante e aquele povo seguia Moisés, porque a voz de Deus estava sobre a vida de Moisés. E às vezes você precisa procurar uma pessoa que é de Deus, para que ele te conduza, assim como o nosso pastor está aqui. Uma pessoa que tem uma presença com Deus, uma pessoa que paga preço pela minha vida e pela sua vida. É muito fácil você ver um pastor, um líder aqui, mas você não vê quando ele está chorando. Moisés chorava pelo aquele povo. Moisés lutava pelo aquele povo. Alguns momentos aquele povo, Deus não queria ir com eles. Senhor, se o Senhor não for comigo, então eu também não irei, porque a presença de Deus é valiosa na minha vida e na sua. Então o povo começa a ser conduzido e chega à frente o mar. Interessante, o mar está à frente, do lado está a montanha, do outro montanha. Eles olharam para trás, a morte estava vindo, porque o faraó estava vindo para matá-los. Ele não queria que eles chegassem à terra prometida. O inimigo não quer que você chegue do outro lado. Então, quando eu olho assim para essa passagem, Deus me revela o mar, montanha e a morte. O caminho era estreito. O caminho é estreito. A palavra do Senhor fala que o caminho é estreito. É difícil o acesso. E aquele povo chegou naquele momento ali, sem esperança. Por que eles chegaram sem esperança? Não tinha como avançar. Não tinha como voltar para trás. Não tinha como correr da situação. Às vezes nós queremos correr da situação, mas porque nós não colocamos diante de Deus a nossa vida. Então, um homem de Deus, como era Moisés, ele como líder, ele clamou ao Senhor. Então no versículo 21, então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. E toda aquela noite, olha para vocês verem, em toda a noite. Não foi que aquele vento chegou e... não. Era processo. Era um tempo para eles verem que o impossível ia acontecer. Não é na minha pressa, não é na minha correria. Era do tempo de Deus. E o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Hoje Deus está abrindo caminho para você nessa noite. Deus está te levando de algo que só Ele sabe, eu não sei. Mas hoje é tempo de você alcançar a promessa, mas você vai ser livre, porque quando o faraó está atrás, Deus não quer que você olhe para trás. Deus quer que você olhe adiante. Então, quando a palavra fala vento, eu peguei mais 2 versículos que falam de vento. Esse vento de Moisés, quando veio esse vento do Senhor, do Espírito Santo, é um vento de salvação. Quando nós pegamos Ezequiel 37:9, que ele profetiza no vale dos olhos secos, vem um vento do norte, e aquele vento era vento de vida. Em Atos 2:2, quando os discípulos estavam numa casa, eles orando a Deus, veio um vento impetuoso. Agora esse vento é para encher você de Espírito Santo. Então, foi 3 coisas que o Senhor colocou no meu coração sobre o vento. Porque o vento representa salvação, o vento representa vida, e o vento ali representa você ser cheio do Espírito Santo. Então, como ali a palavra, exército, é vinha, o mar, e o mar se abre, e aquele povo começa a passar. E não era um povo fácil passar para chegar do outro lado, porque era muito povo para passar, porque demoraria para chegar do outro lado. E quando o povo começa a passar naquele processo, eles olham para trás
está o exército de Faraó atrás, entrando pelo mar. Então ali Moisés clama ao Senhor de novo. E aquelas águas que antes era muro para que você passe a seco, agora aquelas águas, elas vêm sobre a vida daqueles cavalarianos, os cavaleiros de Faraó. E aquela água mata todo o exército de Faraó. E o povo do Senhor continua passando por esse processo. E esse processo, quando chega do outro lado, Moisés faz uma coisa muito maravilhosa. Moisés, ele canta um louvor. Porque quando nós estávamos aqui cantando uma canção, que quando Moisés erguia os braços, a canção diz, é a hora de vencer. Então quando Moisés ergueu aquele braço, a vitória ela veio. A promessa ela veio sobre a vida daquele povo. Era um povo sem confiança, um povo sem esperança. Porque 3 pontos. Primeiro você tem que marchar. Segundo ponto, você tem que confiar em Deus. Terceiro ponto, você está chegando na sua promessa, que foi dito a Abraão, Isaac e Jacó, que aquele povo chegaria numa terra que emana leite e mel. Então quando aquele povo chegou do outro lado, Moisés cantando aquele louvor, Miriam pega um pandeiro e começa a dançar diante de Deus, junto com aquelas mulheres, porque a alegria de uma terra nova, uma alegria, uma esperança foi renovada para aquele povo. A situação que eles olharam lá para trás já era ao contrário. E outra coisa que eu vejo nessa mensagem, esse povo só conseguiu porque foi rompendo em fé. E quando você rompe em fé, o mar se abre. Quando você rompe em fé, a sua situação muda, a sua história muda. E quando eles atravessam para o outro lado, que eles estão em alegria, que eles começam a marchar, 3 dias e 3 noites. Não foi fácil. Moisés, precisamos de água. Começaram a murmurar. O primeiro lugar que eles acham, você sabia que não foi fácil? A água era amarga. Como é que eles iam beber uma água amarga? Não tem como. Então Moisés clama ao Senhor. E ele toca com cajado naquela água. Agora aquela água se torna doce. E eles ali começam a beber aquela água. Mas a situação ainda não estava fácil. Porque eles precisavam de alimentar. Qual que foi a promessa lá atrás? O maná e o mel. E começou a descer o maná. E o maná começou a ser distribuído. E era necessário que eles podiam pegar daquilo que eles podiam comer, não para ficar sobrando. Então ali Deus começou a alimentar o povo. Numa terra distante, uma terra que não tinha nada, mas era conduzido pelo Espírito Santo. E mais adiante, o povo murmura outra vez. Precisamos de carne. E Deus envia codornizes para alimentar aquele povo de novo. Muito daquele povo queria atravessar o mar para trás. Muito daquele povo queria, eu levava chicotada, mas eu estava melhor. Assim são as nossas vidas. Nós queremos voltar para o nosso velho homem, mas a nossa vida é transformada pelo Espírito Santo. Um novo homem agora renasce em nossas vidas, porque a situação pode ser difícil, mas o nosso Deus, Ele trabalha no impossível. Deixa sem saída, sem escape, sem caminho a percorrer, sem esperança. Olha que palavra, sem esperança. Mesmo diante da impossibilidade, você precisa continuar a sua jornada rompendo em fé. E se Deus te deu uma direção,
dê o primeiro passo. Deus dará uma solução, mesmo seu raciocínio humano não tenha encontrado uma forma de avançar. Deus sempre trabalhará em parceria conosco. Precisamos cooperar para que Ele realize o impossível. Em nossas vidas, Deus então precisa de ajuda, sim, mas não é dos nossos braços humano, é da firmeza da nossa fé e da disposição em fazer o que nos pede. Então nós temos que ouvir sempre Deus, o que Ele nos pede. Marchar não significa fazer coisas por um impulso. Significa seguir adiante com nossas crenças, sem dar crédito ao desânimo. Às vezes nós ficamos desanimados, queremos parar. E os obstáculos sem olhar para trás. Não olhe para trás. Indo sempre na direção das promessas de Deus. A marcha pressupõe um ritmo e uma constância. É assim que Deus espera que nós comportemos. Quando temos um objetivo, não perca tempo no caminho com reclamações, com questionamento ou com dúvida. Se você marchar confiante no que Deus te garantiu, você verá o impossível se tornar possível e chegará à terra prometida. Aleluia! Então, Deus não quer que você olhe para trás. Deus não quer que você olhe as circunstâncias, os obstáculos. Eu tenho minha luta, você tem a sua. Nós temos nossas lutas. Mas é na nossa luta que o Senhor peleja por nós. Aqui no versículo 14, 13 fala: Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então o Senhor peleja pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, porque nós temos colocado às vezes as dificuldades, às vezes até maior que nosso Deus, porque nós não confiamos. O mar era imenso, mas para Deus ele é pequeno. O faraó podia ser grande na terra ali, mas para Deus ele era pequeno. Assim como Davi quando encontra com Golias. Golias era grande, mas o Deus de Davi era muito maior que Golias. Então, essa marcha tem que ser para a vitória. E se você hoje acredita na promessa do Senhor, se você confia nesse Deus vivo que opera nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Ele está aqui para que a circunstância de você cair por terra nessa noite, o Senhor quer te dar livramento, assim como deu livramento àquele povo. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de você colocar tudo diante de Deus. Deus sabe o que você precisa, mas coloque diante do altar do Senhor nessa noite.